Ótima noite a todos, sou Elizabeth e hoje estou trazendo o tema Ansiedade, Reiki e as Crianças. Sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui ao vivo nos assistindo, e mesmo quem esteja online, de alguma forma, assistindo aí a nossa palestra já gravada, e podem ficar à vontade também para poder fazer perguntas e deixar aí no nosso canal do YouTube, caso tenha alguma dúvida sobre a nossa palestra de hoje. Nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. O grupo foi idealizado há 5 anos atrás, com a doutora Camila e a Andrea Marangoni, e há 4 anos, né? Bom, eu entrei aí, foi em 2018 na equipe, e quando nós iniciamos aí o nosso atendimento presencial. Quando chegou a pandemia, né, na pandemia nós tivemos aí que nos adaptar, e aí começamos aí também fazer o envio de Reiki à distância, online, e estamos até hoje trazendo aí essa possibilidade e alcançando as pessoas que possam estar distantes, não só aqui no Brasil, mas em outros continentes também. O nosso objetivo é trazer um tema, uma palavra, um assunto promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki. Nós estamos às terças-feiras, das 20 às 22, via plataforma Zoom, Meeting, e na última terça do mês, também às 21h30, ao vivo no Instagram. Aliás, hoje, né, nós vamos ter também, não, na última terça-feira do mês. Isso. E nós já trouxemos outros temas aqui da nossa palestra, trouxemos a morte, a depressão, falamos sobre dor, os 5 sentidos, e a última foi Reiki para todos, animais, crianças e idosos. Quem puder, quiser assistir esses outros temas, nós estamos disponibilizando no YouTube Jarita Vijaya. E nós temos aí a nossa agenda de setembro, né? Já foi trazido aí a doutora Camila na semana passada, trazendo ansiedade, falando sobre os animais e o Reiki. Hoje a nossa palestra aqui, falando Reiki e as crianças. E semana que vem, aí a doutora Ivete de Gouveia, trazendo ansiedade nos idosos. E a palestrante hoje da noite sou eu, aliás, trazendo aí a fala sobre esse painel aí de flores aí de camomila, pensando que a ansiedade, muitas vezes, quem aí sente muita ansiedade acaba tomando um chá de camomila, né, trazendo aí toda uma possibilidade mais natural também para nos tranquilizarmos aí mentalmente. Eu sou reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. Nós temos aí também os canais aí no Facebook e Instagram, caso alguém queira também conhecer melhor. E aí agora vou estar apresentando aí a nossa equipe Vijaya Rei. Agora, a nossa idealizadora aí do Grupo Reiki, Camila Marques da Silva, né? Mestra de Reiki, psicanalística, médica veterinária e psicanalista integrativa. Quem quiser procurar conhecer um pouco melhor, ela também traz aí o Face e o Instagram dela. A Andrea Marangoni, também mestre de Reiki, Padma Gautami, terapeuta integrativa, consteladora familiar, também aí com as suas redes sociais. Maria Celina Zaboto, nossa mestre de Reiki, também Devachandra, terapeuta integrativa e terapeuta floral, arte terapeuta. Informação.
Gilberta Barbosa, também mestre de Reiki, Maniprem, terapeuta integrativa, apometra. Giovana Martinez, também reikiana, nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta. E a doutora Ivete de Gouveia, também reikiana, nível 2, fisioterapeuta, psicanalista e com especialização em linguagem corporal. Suzana Wenel-Yama, reikiana, nível 3, auriculoterapeuta, fitoterapeuta. E somos Reiki em Ação. Pensando no nosso grupo, né, Reiki em Ação, nós estamos também aí trazendo a possibilidade das pessoas que tenham interesse em receber Reiki à distância. Nossos grupos, eles atuam aí de trazer uma meditação, envio de Reiki à distância. Quem quiser, aí que estiver no YouTube ou mesmo aqui ao vivo, coloque o nome de pessoas que vocês queiram aí o envio de Reiki à distância e tragam aí o seu contato para que possamos também colocá-lo aí nos nossos grupos, caso queira manter aí o Reiki em ação. E iniciando aí a nossa palestra. E aí eu trouxe uma pergunta: seu filho é ansioso, ansiosa? É algo que pais, né, as figuras parentais, elas podem aí também estar se percebendo, né? Deixa eu lembrar aqui como é que meu filho é ansioso. E aí vamos falar um pouco mais especificamente sobre a ansiedade. A ansiedade, ela pode trazer tanto sintomas físicos como os emocionais, em que a gente vai também estar explorando um pouquinho mais esse assunto no decorrer da nossa palestra. E aí trazendo aí as causas hereditárias, pensando aí em criança, no contexto familiar, um pai ou uma mãe que de alguma forma também já é uma pessoa ansiosa, ela pode transmitir de geração em geração isso para os próprios filhos. Além da questão da hereditariedade, nós também, aí a criança, ela também pode também aprender reações emocionais, tanto por observação ou por imitação dos comportamentos verbais e não verbais, também das figuras paternas, quando estão ansiosas. Se a gente olhar bem aí a nossa imagem ao lado direito, trazendo aí um contexto aí de pai e mãe de alguma forma discutindo, e olha aí as reações da criança, né? O que ela tenta estar transmitindo. Também reforçando aí os medos da criança, involuntariamente. Trazendo estilos de educação parental. Então, trazendo aí uma educação mais super protetora. A criança, é muito comum, né, algumas famílias trazerem aí a criança, protegerem demasia a criança, não sendo incentivada, de repente, a sair da sua zona de conforto. Lembrando aí que nós estamos aí no período de pandemia, também pensando que nesse período de pandemia, durante esse 1 ano e meio, o quanto de alguma forma as crianças ficaram impossibilitadas de frequentar a escola no presencial, né? Dificuldade de ver os amigos, de ter interações, brincar com outras crianças, tudo isso foi trazendo aí uma possibilidade de restringir, né? De fazer com que a criança ela acaba não convivendo nesse ambiente que principalmente ele também é saudável, mesmo quando existem condições de segurança para a criança frequentar. Hoje é uma das preocupações, né? Claro que agora nós estamos num momento mais de flexibilização, então está vendo aí de uma forma mais expressiva a quantidade de alunos que estão frequentando a escola presencial. Porém, é algo para a gente ficar também muito atenta com relação a esse olhar super protetora das figuras parentais. E trazendo uma educação também super crítica, né, quando, na verdade, as figuras parentais trazem também, muitas vezes, um julgamento, né?
focam-se mais excessivamente nas falhas da criança, criticando muito mais vezes do que realmente trazendo um reforço positivo, um elogio para a criança. E essa pressão em demasia acaba podendo trazer também, contribuindo com que aumente a ansiedade da própria criança. E outras situações da vida que podem também aumentar aí a questão da ansiedade. Então, por exemplo, situações, episódios traumáticos, seja um acidente de carro, maus tratos físicos, catástrofes naturais, assaltos, em que a criança vivencia e acaba tendo aí episódios traumáticos. Isso pode aumentar muito a ansiedade. Outros episódios de vida seriam causadores de estresse, pensando na pandemia também como causador de estresse. Também a questão de divórcio dos pais, doença de um familiar, mudança de casa ou de escola, isso fica muito evidente o quanto aumenta a ansiedade. Eu tenho mesmo, inclusive, uma experiência, né? Lembrando assim, quando eu me mudei de São Paulo para São Bernardo. Então, meu filho, ele ficou muito inseguro, instável, sabendo que, de repente, ele não ia ver mais os amigos da escola lá de São Paulo. E foi uma experiência muito difícil, mas é muito importante a gente perceber que muitas vezes, dependendo da forma como nós nos comunicamos com nossos filhos, num certo equilíbrio, num momento aí em que a criança possa ter uma escuta, nós podemos trazer benefícios para que a criança possa se adaptar, seja ela qual for o episódio que estiver ocorrendo na vida dele naquele momento. Também trazendo aí pais que, de alguma forma, têm aí um emocional ou fisicamente indisponíveis para estar com a criança, pais que viajam com frequência, rejeição por parte dos pares, nascimento de um irmão, que muitas vezes a criança pode se sentir ameaçada de perder o lugar dele, né, o amor do pai ou da mãe, porque está chegando um outro irmãozinho aí, mas tudo isso que pode ser acolhido de uma outra maneira, mas isso também interfere no picos de ansiedade da criança, até alteração de situação financeira da própria família também. Então, se os pais ficam mais inquietos, mais agitados, isso acaba também passando aí para a própria criança. E aí tudo depende também como são as interpretações, né, das situações. A criança, ela costuma ter a tendência, eu diria que não só a criança, né, pensando nos adultos também, mas como estamos falando sobre a criança, interpretar os desafios de uma forma mais pessimista, né? Então, a criança, muitas vezes, ela receia e tenta evitar experienciar algo novo, ou que reforçaria a ideia de que não é capaz de lidar com a ansiedade sentida. Então, quais seriam essas causas da ansiedade infantil? Então, quanto mais negativas e frequentes forem as experiências da criança durante o seu crescimento, maior probabilidade é de vir a sofrer uma ansiedade a curto e a longo prazo. Então, um alerta aí para nós, né, enquanto pais, né, as figuras parentais que acabam conduzindo aí todo o processo de crescimento, desenvolvimento da criança, nós estarmos atentos para nos rever também, às vezes, na forma como nós nos comunicamos, tanto numa linguagem corporal, facial. E aí trazendo os principais transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes, trazendo o mutismo seletivo, né, em crianças menores de 5 anos. Na verdade, é quando a criança ela acaba tendo uma dificuldade de verbalizar, né, uma fobia social no sentido do quanto é difícil ela se expressar, seja através de gestos, ou mesmo nos relacionamentos com outras crianças, na comunicação com os professores, acaba interferindo bastante. Transtorno de ansiedade e separação, né, pela idade, então, nascendo na pré-escola, o quanto para muitas crianças, o quanto é difícil ir para a escola e se separar
da figura, né, paterna, materna, e ficar algumas horas a mais dentro da escola, sem poder estar ao lado e se sentindo seguro ao lado dos pais. Uma fobia específica também situacional, que muitas vezes é quando existe aí uma fobia, uma ansiedade maior e situações específicas, algo que traz um medo irracional dentro de uma situação de risco que não é real, mas é o que a criança, né, acaba sentindo. Uma fobia específica também de animais, ambiente natural, sangue, injeções. Quantas crianças muitas vezes vão tomar uma injeção ou fazer algum exame e vai naquele alerta, né? No sentido de não querer fazer o exame com medo da injeção, ou de um animal por não ter convívio, ou acontecido alguma situação mais traumática perto aí de algum animal. Fobia específica também se encontra na idade de 13 a 17 anos, também naquela questão aí, trazendo aí um olhar para uma ansiedade maior, mas com medo irracional, que não condiz com aquela situação que ela está vivenciando. Também uma fobia social dos 8 aos 15 anos, aí no período também da adolescência. E o transtorno de ansiedade generalizada, né, no início da adolescência, é algo que a gente vai falar. O transtorno de ansiedade, ele vai trazer tanto sintomas físicos quanto sintomas aí, emocionais, que nós vamos ver nos próximos slides. Pensando e lembrando também, aí nós estamos vivendo aí no nosso Setembro Amarelo, então também trazendo 1 a cada 4 crianças e adolescentes teve sinais de ansiedade e depressão na pandemia. Na pandemia, no momento em que também é gerador de estresse e traz como um gatilho aí uma vivência, né, de ansiedade e depressão. Estudos apontam o quanto isso está sendo aí numa crescente também. Nós já falamos aí da ansiedade de separação, olha a imagem dessa criança desesperada, né, não querendo se separar aí da figura paterna ou materna, trazendo uma dependência afetiva, mas que isso pode ser trabalhado aí no período escolar também. E aí, trazendo as aulas online, crianças sobrecarregadas, não tendo tempo para ser criança, o quanto toda essa situação tem gerado um estresse imenso, seja para adolescentes, até para adultos, né? Jovens adultos aí fazendo a faculdade. O quanto o tempo ele não está sendo bem aproveitado, inclusive para trazer aí uma harmonia, um lado mais saudável. Mas o quanto essa pressão exige muito da criança. E falando aí do suicídio, né, e a chamada a síndrome da gaiola, é um tema que eu já também trouxe aí no período das palestras de agosto, que é realmente o medo de sair de casa, né, nesse período de pandemia, em que as pessoas ficam preocupadas com este sair, o medo de ir para a escola, o medo de fazer outras coisas. Então, vem um alerta aí para a gente ficar atentos e cuidado com os comportamentos, atentos ao comportamento ou como os nossos filhos estão se sentindo. E aí o psiquiatra, né, de crianças e adolescentes, Dr. Guilherme Polanski, ele monitorou a saúde mental de 7.000 crianças e adolescentes de todo o país e salientou o quanto a pandemia é uma situação de estresse que pode levar, inclusive, a um agravamento nos transtornos mentais, trazendo aí efeitos piores, inclusive em crianças mais vulneráveis. Aquelas crianças que, de alguma forma, sofreram algumas questões que acabam desencadeando aí esse gatilho para um pico maior aí desses transtornos. E falando mais especificamente também sobre adolescente, né? Aí o Setembro Amarelo, o quanto
uma em cada 6 crianças e adolescentes no mundo são afetadas em algum transtorno mental. E aí vem os estudos, um alerta aí no Brasil, né, dos 69 milhões de pessoas com 0 a 19 anos, ao registro de 10,3 milhões de casos de transtornos. O suicídio, inclusive, em alguns países a segunda e em outros a terceira principal causa de morte entre adolescentes, 15 a 19 anos. Nós vamos trazer aí, inclusive, aí alguns gráficos trazendo, sinalizando aí essa questão da ansiedade, né? E também do quanto o suicídio está em evidência, mas trazendo aí um alerta nos países, inclusive, subdesenvolvidos, inclusive trazendo aí o nosso país nesse ranking aí de um índice crescente, e o quanto nós precisamos estar atentos e dar importância, né, para esse olhar, para essa escuta, para essa atenção do que os nossos jovens, do como eles estão agindo e lidando com essas questões que a pandemia também trouxe, né? Um lado aí de cuidado, o quanto um estresse traz aí uma ansiedade, até momentos depressivos desse jovem. E trazendo aí essa questão aí dessa taxa, né, e tentativa de suicídio, segundo o sexo e faixa etária, inclusive na região de Campinas, de 2015 a 2017, olha que interessante, de 0 a 14 anos, o índice maior aí sinalizado é o feminino. De 15 a 19, também o feminino. Claro que também o masculino vem numa crescente, mas o quanto o feminino vem despertando aí essa tentativa de suicídio. Ainda não é aí o suicídio de fato já ocorrendo. E aí, trazendo uma distribuição percentual também de suicídio, aí, de fato, por meio utilizado segundo aí também a figura tanto masculina quanto feminina. Então, quais são um dos meios que alguns trazem, né? O enforcamento, eu acho que é importante até verificar o quanto está sendo um índice significativo, expressivo aí de uma das buscas para cometer aí o suicídio. A questão do autointoxicação, o envenenamento também é um dos que está trazendo um alerta. A questão aí também de armas de fogo, então todo um contexto aí das buscas que os jovens acabam tendo e conseguindo realmente aí, infelizmente, trazer aí uma estatística numa crescente. E aí o suicídio em números, né, revendo aqui, nós temos 800 mil pessoas que morrem por ano por suicídio. De 15 a 29 anos é a segunda maior causa da morte entre jovens dessa faixa etária. E 79% dos casos ocorrem em países subdesenvolvidos. Contudo, o suicídio afeta todas as classes sociais, credos e raças. E aí, um olhar, né? O suicídio pode ser evitado? Sim, desde que, inclusive, a pessoa receba um auxílio psicológico, psiquiátrico, inclusive social. Nós temos aí uma das possibilidades, inclusive, é o CVV, né? Que disponibiliza aí uma escuta e uma atenção para esses jovens que, de alguma forma, pode até se prevenir buscando esse auxílio. Então, fica um alerta para todos os pais aí, esse setembro amarelo, o quanto nós precisamos estar muito focados e atentos aos movimentos dos nossos jovens. E aí, uma outra imagem trazendo uma reflexão, né? Aí o jovem aí, às vezes, só queria fugir de toda essa ansiedade. Ansiedade pelo que ainda não vivi, ansiedade pelo que já acabou, e uma ansiedade por sentir tanta ansiedade. Olha o sofrimento, o quanto isso é angustiante dentro aí da ansiedade, desse contexto aí, e o que leva esses jovens
aos movimentos, às reações e as consequências que trazem aí. E falando aí sobre a depressão, a ansiedade e o que tem em comum entre elas. Então, pensa aqui, trazendo a depressão num olhar, né, da perda de interesse em atividades normais, pensando aí qualquer contexto da rotina desse jovem, seja escola, seja o estar interagindo com outros jovens, a questão da inutilidade, o cansaço, a perturbação de sono e apetite, o pensamento de morte e suicídio, que acaba sendo frequente, né? Nessa questão da frustração e da irritabilidade. E olhando para a ansiedade, né? O quanto que o outro contraponto traz aí as sensações de perigo iminente ou pânico, né? Manifestações físicas como sudorese, tremores, o aumento da respiração, autofrequência cardíaca, e sentindo-se nervoso e impotente. E em comum, olha que interessante, é o quanto traz as preocupações excessivas, o quanto esse mental, ele acaba trazendo aí um peso, né, de tantas coisas que eu penso ao mesmo tempo, trazendo uma inquietação e dificuldades para concentrar, pensar e tomar decisões, uma agitação. Então, algo aí dentro aí do que os pais, as figuras, né, ou qualquer amigo, colega, né, alguém da família, uma tia, um avô, que percebe uma mudança de comportamento, uma mudança aí do emocional, fiquem atentos para sinalizar, para ter uma escuta, trazer um acolhimento, para evitar ter outras situações que possam levar aí alguns resultados mais trágicos, mas estando aí atentos, né, e mais esclarecidos, a gente pode até prevenir quando a gente já tem essas informações também. E aí falando, né, e trazendo contexto, né, a depressão, ela é o excesso do passado, frustrante em nossa mente, e a ansiedade é o excesso de futuro, incerto em nossa mente. Portanto, se propormos a viver somente o presente a cada dia, certamente estaremos libertos e curados dessas enfermidades. E tire experiência do seu passado, planeje o seu futuro, mas principalmente vive o seu momento presente, para que você possa estar mais consciente e poder ter vivências, experiências, né, no sentido de até buscar ajuda, até de poder se livrar aí de um contexto aí mais, num momento mais depressivo, numa ansiedade, chegando a um transtorno generalizado. Mas tendo conhecimento, a gente pode enxergar o outro, aquele que está próximo a nós, mesmo que não seja da nossa família, mas que principalmente possamos ter compaixão e um olhar de poder ajudar e contribuir com o outro, através de uma informação, uma palavra, uma escuta, um acolhimento. E trazendo alguns bloqueios aí da infância, né? Vamos olhar aí para esse contexto aí, a forma de comunicação. Então, nós estamos aí na infância, né, pensando no contexto familiar, o quanto de alguma forma nós pais, eu não estou falando só do outro, mas principalmente de nós, até seja terapeuta, seja professores, seja qualquer outra profissão que estejamos aí no nosso ambiente familiar, o quanto é importante a gente ficar atento nesta comunicação que nós temos com os nossos filhos, os nossos jovens. Então, dependendo da comunicação, pode nos sinalizar algumas questões preocupantes na fase adulto. Então, olhando aí, né, deixa que eu faço isso, você não faz nada direito. O quanto, de alguma forma, uma intenção, uma fala trazendo aí um julgamento, pode interferir no desenvolvimento dessa criança, na fase adulta e na fase da adolescência e adulto, trazendo aí até um sentimento de impotência e incapacidade, né, de ser uma pessoa melhor, mais positiva
e em equilíbrio. E um alerta, a comunicação, o diálogo com os filhos, ele precisa ser assertivo. E muitas vezes a gente também, né, trazendo aí uma outra comunicação. Eu já escutei isso na minha fase aí de criança, de adolescência, e sei que muitas famílias também podem ter visto aí, vivenciado aí esse contexto. Muitas vezes, às vezes no impulso, né, pai, mãe, às vezes cansado, estressado, às vezes fala sem pensar. Mas o trazer muitas vezes para uma criança, pare de chorar, você não é bebezinho, isso pode criar até uma crença no seu processo de desenvolvimento e na fase adulta, até a pessoa acreditar, eu não posso chorar, ou seja, eu não posso expressar o que eu sinto. E aí eu preciso suportar tudo. Será que eu preciso suportar tudo? Segurando as emoções? Mas que tal buscar um certo equilíbrio? Então, o relacionamento e a comunicação, ela com os filhos, não é tão simples e pode prejudicar até a autoconfiança, a autoestima desse jovem, desta criança. E aí mais uma outra, né? Às vezes, muitas vezes as mensagens que nós podemos trazer, né, implícitas num contexto, pode influenciar na saúde emocional e mental da criança e posteriormente na fase adulta. Então a vida, muitas vezes, né, a vida, isso eu também já escutei na minha família, né? Mas é claro que quando a gente está atento e no nosso processo de desenvolvimento a gente vai trabalhando, né, vários mecanismos, várias ferramentas para lidar com algumas crenças, a gente pode trazer um equilíbrio. Mas às vezes não, quando os pais trazem, a vida não é uma brincadeira. Se você quiser ser alguém, tem que trabalhar dia e noite. Esta crença, este mental vai ser levado aí também na fase adulta, percorrendo pela fase da adolescência. Ou seja, numa crença em que eu não posso tirar férias, eu preciso trabalhar o máximo que posso, não posso falhar, eu não posso descansar. Aí sim vai trazer um adulto que com um potencial a adoecer. O quanto isso a gente já está enxergando nesse contexto aí, né? O quanto as pessoas não estão se permitindo a se acolher, a descansar e levando aí um contexto prejudicial para o seu equilíbrio, né? Trazendo aí uma doença, uma questão da depressão, uma questão da ansiedade, burnout mesmo. E aí, falando em comunicação, né? Eu acho que é importante a gente trazer um pouco desse contexto. Às vezes, não é algo que as pessoas elas acabam tendo conhecimento, mas é algo que a gente pode trazer um alerta, né? Como informação. Então, uma comunicação mais agressiva é quando a gente traz um comportamento mais áspero, se vê como superior, muitas vezes o sarcástico, né? Que foi o que nós trouxemos aí os exemplos anteriores, não considera as necessidades do próximo, sendo crítico e desrespeitoso, trazendo aí um julgamento. O quanto muitas vezes a gente faz sem pensar, mas no impulso. Também aí em contraponto, no extremo, nós trazendo aí uma comunicação mais passiva, né? Que seria quando a pessoa ela traz aí uma condução, uma comunicação mais submissa, uma comunicação vaga e sem comprometimento, que se diminui muitas vezes e inclusive não impõe as suas necessidades. Então isso acaba, a gente acaba, enquanto figuras parentais, a gente acaba passando até essa mensagem para os nossos filhos, para os nossos jovens, né? O que seria o ideal? Seria uma comunicação assertiva, que é ser respeitoso consigo mesmo, ou seja, nós nos respeitarmos nas nossas questões aí e com os outros, impõe suas necessidades de forma firme, empática, educada e eficaz. É aí que nós vamos poder acertar com muito mais
de uma forma muito mais efetiva na comunicação e no desenvolvimento dos nossos jovens. Então, fique um alerta, né? A empatia, o se colocar de uma forma firme, mas não agressiva e não passiva, mas de uma forma empática, educada e eficaz. Aí uma outra imagem, né, trazendo aí esta criança que de alguma forma ela está dentro do ambiente dela, né, seja na escola ou mesmo em casa, mas mais observando, né, observando lá fora e não interagindo com o contexto social. Então, observe se há mudanças comportamentais e emocionais em seu filho. Se necessário, busque ajuda. E aí agora trazendo o reiki aí e as crianças, né, como uma forma de tratamento, trazendo benefícios e possibilidades aí para uma promoção de saúde. Então, quais são os benefícios que a criança ela pode adquirir através do reiki? Reduzindo a hiperatividade e inquietação, lembrando que o reiki, né, ele é uma exposição, a gente tem atrás aí o equilíbrio, é uma exposição aí das mãos, né, trazendo o envio do reiki, não só pelas mãos, pelo toque, mas também pelo olhar ou pelo sopro. E a criança ou os jovens, né, os adolescentes que não são, não ficam parados, né, ou sentados, para receber envio de reiki. Então, muitas vezes a criança que está aí brincando, jogando, a gente pode estar enviando um reiki à distância e reduzindo toda essa questão da hiperatividade, da inquietação. Trazendo um estímulo à amorosidade também, um bem-estar, ajudando aí nesse processo de humor, né? Essa questão aí de trabalhar aí os chakras, trazendo equilíbrio, todos os chakras. Favorece a tranquilidade, tanto física e mental. É interessante que essas imagens transmitem muito mais visualmente do que a gente falando, né? O quanto aí existe uma harmonia, né? Uma questão de equilíbrio aí das crianças no interagir, seja com animais, com outras crianças, com a natureza. Reduzindo a irritabilidade. Olha que leve, né, a imagem, né, o olhar dessa criança. E é interessante que o animal, inclusive, aí o cachorrinho, ele está bastante focado aí, né, no livro, enquanto aí a criança está observando as imagens. O reiki também aumenta a capacidade de concentração, memória e criatividade, né? São benefícios aí que nos traz aí uma promoção de saúde. Trazendo também, desenvolvendo o equilíbrio e a inteligência emocional. Olha aí o quanto as crianças estão livres, espontâneas, interagindo umas com as outras. Melhorando, inclusive, a qualidade de sono, né? Nesse período que nós estamos vivendo aí na pandemia, o quanto aí a insônia tem acometido, inclusive, não somente com os adultos, mas também os jovens e as crianças. Isso tem interferido de forma significativa e o Reiki tem trazendo bastante melhora nesse sentido. Melhora também a autoestima, a autoconfiança, tratando bastante aí as crianças aí que são um pouco mais suscetíveis e vulneráveis, né? E o quanto vai trazendo aí um processo também de autoconhecimento, de autodesenvolvimento aí da criança. E as principais indicações são, né, complementa terapias médicas e psicológicas em caso de problemas de saúde, seja físicos ou psicológicos, uma dificuldade de relacionamentos interpessoais, como nós vimos aí pelas imagens, auxiliando aí na dificuldade de aprendizado, trazendo aí essas indicações,
vivencia situações difíceis, e bebês, né? Inclusive bebês com cólica infantil, início da dentição, otite média, né? O reiki, ele serve para todas as idades, todas as faixas etárias. E aí trazendo, né, finalizando aí, com essa criança, com essa imagem aí serena, de equilíbrio, né, junto aí com a figura materna, o quanto o reiki tem trazido benefícios, e já cada vez mais trazendo aí as crianças para esse contexto. E aí também uma orientação aos pais, né? Quando os pais são calmos e estão mais presentes, traz segurança aos seus filhos. Então, incentive seus filhos a criar, a brincar, a ser criança. Conviva com eles, mesmo que sejam tempos, eu sei que essas famílias, né, os pais precisam trabalhar, mas os momentos que estejam aí com seus filhos, tentam fazer com que aquele momento seja de qualidade, que é essa imagem que está trazendo, inclusive, aí. E aí também, né, o quanto, dependendo do meu estado enquanto figuras parentais, né, o que o meu filho, de alguma forma, na agitação, na inquietação dele, o quanto ele pode interferir isso no meu equilíbrio. Mas o que que acontece? Se eu, enquanto figura materna, estiver mais calma, eu posso gerar uma tranquilidade, uma calma para meu filho, para os jovens? Sim, com certeza. Então, isso que vai trazer de referência, né? A sua calma gera calma na sua criança. E em alguns momentos, não é necessário trazer palavras, mas muitas vezes uma ação, trazendo um acolhimento. O acolhimento, ele é necessário também. Muitas vezes é só estar numa escuta, estar num olhar para este filho, para esta filha, transmitindo um carinho, uma atenção, tudo isso já transmite um acolhimento, e é onde a criança ela também possa também se sentir mais segura e poder se expressar. Se ela tiver com alguma dificuldade, com algum receio, medos, angústias, fica muito mais fácil para ela expressar, e os pais poderem também poder ajudar. Aí trazendo, né, uma figura aí, numa escola aí em que crianças também têm os seus momentos zen, né, porque faz bem, e o quanto muitas crianças estão também pegando, trazendo aí o exemplo dos seus pais. Eu vejo assim, hoje em dia, na questão aí da pandemia, nesse período de pandemia, o quanto as pessoas estão buscando um auxílio nas terapias integrativas e fazendo uso de meditações, inclusive, buscando aí o seu equilíbrio. E as crianças observando, né, também podendo imitar um benefício em que os pais também estão trazendo como exemplo uma busca, né, do estar presente, estar no meu momento presente, respirando, né, me acalmando, seguindo exemplos aí para que eu possa ser mais equilibrado. Então as crianças acabam assim tendo aí bastante ensinamento do que os pais podem trazer também para eles no seu ambiente familiar. E aí uma mensagem que eu posso estar trazendo também é: seja um girassol, volte-se para o que te faz sentir bem, contagie o mundo com a sua luz e fique de pé a cada amanhecer. E aí trazendo aí, vamos continuar falando da ansiedade para o nosso próximo tema, ansiedade e os idosos, por doutora Ivete de Gouveia, que será a semana que vem, dia 21 de setembro, às 20 horas. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos. E aí estamos aí com o nosso Pix, e trazendo aí uma gratidão, a gratidão de reconhecer que a vida é um presente. Então nunca se esqueçam, né? O quanto estar presente, o quanto a vida nos traz um movimento de novas inspirações, novos movimentos e possibilidades, tanto para conosco
e com a nossa família e na contribuição para com a sociedade também.